Meus queridos irmãos, eu quero desejar a todos vocês uma boa noite e dizer da minha satisfação, da minha alegria de poder participar, ainda que à distância, nesse tempo está sendo completamente novo para todos nós, participar à distância desse evento dos jovens, que Deus me tem dado o privilégio nos últimos anos de participar. E eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço ao pastor Henri, que mediou esse convite. Muito obrigado à Primeira Igreja Batista de Campo Grande, aos jovens da igreja, por mais essa oportunidade que vocês estão me concedendo de poder compartilhar com vocês as Escrituras, compartilhar a palavra do Senhor, e considerando um tema que é extremamente relevante, extremamente importante, que diz respeito à defesa da fé, que parece se tornar cada vez mais uma necessidade no contexto da igreja, devido a todas as experiências que a gente tem vivido ultimamente e que dizem respeito, inclusive, à nossa própria convicção cristã. Dessa vez eu estou fazendo aqui essa transmissão direto da Ilha do Marajó. Eu estou aqui em São Sebastião da Boa Vista, no estado do Pará, onde eu tenho pregado onde tenho estado pregando, e vou pregar ainda em algumas outras igrejas, nessa minha passagem aqui pelo estado, retornando, se Deus permitir, para minha cidade, Volta Redonda, na próxima segunda-feira, dia 31. Então eu tenho aí pela frente mais alguns dias e meu desejo é que também Deus abençoe a sua obra e o seu trabalho aqui. Para esse momento que nós estamos vivendo, e considerando também o tema que vocês têm abordado, têm considerado inclusive no âmbito da própria igreja, nós vamos falar hoje sobre um texto. Vamos considerar essa noite um texto que é extremamente importante quanto às advertências que o texto nos traz à mente e ao coração. E eu quero convidar vocês para a leitura daquilo que foi escrito na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 2, versos de 1 a 4. Esse texto é o texto que servirá de base para a nossa consideração, para a nossa abordagem aqui nesse momento, esperando que Deus abençoe as nossas vidas e nos edifique quanto à compreensão das Escrituras e, consequentemente, a obediência à sua palavra. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versos de 1 a 4, nos diz assim: Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Meus irmãos, a igreja primitiva, como nós sabemos, era formada predominantemente por judeus. Foi no cenário da fé judaica que nosso Senhor Jesus Cristo se revelou. Deus, através do ministério de Cristo, manteve o fluxo da revelação ao seu povo, algo que nós sabemos já havia começado desde o Antigo Testamento, quando Deus havia escolhido Israel como sua nação, como seu povo, e deixou isso muito claro, muito evidente, ao escolher Jacó e preterir Esaú, como nos diz a própria Escritura. E é nesse cenário do Novo Testamento, que é um cenário altamente judaico, do judaísmo do primeiro século, que muitos cristãos são de origem judaica. Há muitos gentios também, nós sabemos, mas a base, o fundamento da abrangência, da geografia do Evangelho foi, de fato, a Judéia do primeiro século. Então, muitos judeus creram. Nós temos o testemunho, inclusive, de Atos, capítulo 2, que narra o episódio de Pentecostes, e nós sabemos que aquelas 3.000 pessoas que foram batizadas por ocasião do Pentecostes eram todas de origem judaica, eles pertenciam ao judaísmo e estavam em Jerusalém para celebrar uma festa judaica
sendo originários ou estando originados em vários outros lugares do mundo, conforme o próprio texto sagrado ele nos apresenta. O fato é que parece que o autor ele pretende fazer aqui algumas advertências às comunidades judaicas no que respeitava a sua fé em Jesus Cristo. Quando a gente examina a carta aos Hebreus, é possível perceber que há alguns elementos que precisavam ser reajustados na mente daqueles nossos irmãos, e isso se dá de um modo muito natural, considerando toda a fundamentação que eles tinham anteriormente já estabelecido na cultura judaica. Nós sabemos, inclusive, que o próprio Novo Testamento foi escrito predominantemente a judeus. Esses judeus haviam crido em Jesus, e o objetivo era demonstrar que Jesus era de fato o Messias, mas eles estavam, por certo, espalhados em muitos lugares e viviam debaixo de muitas insinuações, de alguma hostilidade no que respeitava a própria fé. O império era o Império Romano. O Império Romano era o império que associava as questões estatais à própria questão religiosa, então era mais do que natural de que os judeus não se submetessem a alguns aspectos e, consequentemente, também os cristãos não se submetessem a alguns aspectos, o que poderia gerar uma série de dificuldades e uma série de problemas para aqueles nossos irmãos. E, basicamente, a carta aos Hebreus ela é uma carta escrita para advertir os nossos irmãos hebreus quanto aos perigos que eles corriam no que respeitava à própria fé. Eles corriam diversos perigos. Aliás, nós podemos até dizer que a carta aos Hebreus ela tem como uma espécie de eixo os perigos relacionados à fé e a possibilidade, inclusive, de desvio, como fica evidente à medida que lemos a própria carta. Por isso que nessa ocasião, baseado nessa leitura de Hebreus capítulo 2, de 1 a 4, o meu desejo é falar sobre um desses perigos, que é o perigo da negligência. Perigo da negligência. Negligenciar não é outra coisa senão você reputar como algo de segunda, de terceira, de quarta categorias, algo que na verdade é de primeira categoria. Negligenciar significa abrir mão, ou significa não levar tanto em consideração, ou abster-se. Negligenciar portanto, um perigo que nós vamos encontrar não só na experiência dos hebreus que haviam crido em Jesus, mas na nossa própria caminhada cristã, na nossa própria caminhada da fé. Há um perigo relacionado à negligência. E talvez você possa muito naturalmente perguntar, por que tratar deste tema? Considerando que o tema macro, inclusive desse evento e do mês da juventude, diz respeito à defesa da fé. Por quê? Porque pensar num tema da negligência, quando se está pensando num conceito um pouco mais amplo, ou na possibilidade dos debates que dizem respeito à fé ou à própria defesa da fé. Por uma razão. Nós podemos ter todos os argumentos necessários para fazer uma defesa da fé, uma defesa daquilo que nós cremos. Mas há algo que precisa ser antecipado a essa defesa, e esse algo diz respeito a nós mesmos. Então, o que eu quero propor a vocês é que toda defesa da fé, toda defesa que possamos fazer do Evangelho de Jesus Cristo, pressupõe a necessidade de o Evangelho estar muito bem clareado em nossa mente e também em nosso coração. É muito importante que esse elemento seja assentado na nossa mente, no nosso coração. Até porque não se pode acreditar que alguém vá defender alguma coisa que não diga respeito a ele mesmo e que não diga respeito até mesmo às suas convicções e ao seu modo de vida. Observando que a fé cristã ela é muito mais do que um elemento cognitivo. O elemento cognitivo, o elemento da argumentação, o elemento da defesa, são elementos extremamente necessários e importantes à fé. Mas é preciso ficar claro que nós que defendemos a fé, nós que proclamamos a fé e que defendemos a fé diante das hostilidades que surgem,
precisamos, antes de mais nada, ter esse evangelho na nossa mente e também no nosso coração. Por isso começar tratando, ou por isso falar de um tema como o chamado perigo da negligência. E à medida que nós caminhamos aqui, o que nós vamos perceber é que alguns judeus pareciam estar negligenciando alguns aspectos, e isso fica até mesmo explícito na própria passagem que nós lemos, quando o próprio autor pergunta sobre como escapar diante da negligência no que respeitava a própria salvação. Era um perigo que aqueles irmãos estavam correndo. O capítulo 1 de Hebreus, ele é um capítulo que é muito importante, inclusive, para nós entendermos esta passagem, porque o capítulo 1 vai apresentar a realidade da superioridade de Jesus Cristo em relação, por exemplo, aos anjos. A carta não vai mostrar apenas a superioridade de Jesus Cristo em relação aos anjos, mas o capítulo 1 se dedica a isso. Em outro lugar, o Senhor Jesus Cristo é superior a Moisés. Em outro lugar da carta, o sacerdócio de Jesus Cristo é superior ao sacerdócio levítico, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Parece que também há um interesse de mostrar a superioridade de Cristo. Mas no nosso contexto restritamente, ou no nosso ponto de análise aqui, o foco recai sobre a superioridade de Jesus sobre os anjos. E é basicamente isso que o autor vai tratar no capítulo 1. A superioridade de Jesus em relação aos anjos. É bastante interessante porque o texto diz que nesses últimos dias Deus resolveu falar pelo Filho. E aí ele tece uma série de considerações importantes. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele realizou a purificação dos pecados. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se, verso 4 do capítulo 1, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Ou seja, o autor ele deixa muito evidente a superioridade de Jesus, e a partir do verso 5 até o verso 13, ou seja, muito mais do que a metade do capítulo 1, ele vai citar uma série de textos bíblicos do Antigo Testamento provando a superioridade de Jesus em relação aos anjos. E aí nós entendemos por que o capítulo 2 começa com a sentença, com a expressão "por isso é preciso que prestemos maior atenção". Esse conectivo, por isso, da ideia conclusiva, quer dizer, deriva de tudo aquilo que ele apresentou anteriormente, é a conclusão óbvia das reais necessidades que aqueles irmãos estavam de fato enfrentando, E ele basicamente vai mostrar que o fato de Cristo ser superior aos anjos demandaria da parte dos hebreus convertidos uma postura bastante distinta daquela que muitos deles estavam experimentando. Basicamente, a verdade que nós vamos encontrar nessa passagem é que o Evangelho, tal como foi revelado em Jesus Cristo, é um pacto mediado conosco por meio daquele que é superior aos anjos. Jesus Cristo, cuja mensagem é superior, inclusive, a dos anjos. Então, o ponto é que Cristo não é apenas em essência superior, mas ele também é em mensagem superior aos anjos. E nós podemos entender isso claramente pelo próprio ministério de Jesus. Nós sabemos que os anjos é quem vieram para anunciar o nascimento do rei, anunciar o nascimento de nosso Senhor, mostrando que aquele que estava sendo anunciado era superior a quem estava anunciando. Então os anjos anunciaram e o fizeram num contexto de demonstração da superioridade de Jesus. Mas um ponto importante também nesse aspecto aqui diz respeito ao fato de que aprove a Deus revelar a sua palavra, revelar a sua vontade, revelar a sua lei por meio de anjos. Atos capítulo 7, verso 53, quando Estevão, o diácono Estevão, o piedoso Estevão, afirma diante de uma enorme multidão que estava prestes a apedrejá-lo, que os anjos tiveram uma parte importante na outorga da lei. Os anjos tiveram uma parte importante na entrega da palavra de Deus ao povo de Israel no Antigo Testamento. Ora, uma vez que tudo isso é verdade, que os anjos de fato são seres superiores em relação aos homens, de que a mensagem outorgada por eles a Moisés era, portanto, superior em relação à mensagem que qualquer homem poderia entregar,
o fato de Jesus ser em essência e em mensagem superior mostra que o que Cristo estava ensinando pelo Evangelho tinha uma autoridade tanto maior quanto a sua autoridade sobre os anjos, mostrando que não apenas Jesus era superior aos anjos, mas a própria mensagem de Jesus era superior aos anjos. Cristo, portanto, ele é revelado aqui como em essência e em ministério superior aos anjos. Consequentemente, a sua mensagem é superior à mensagem dos anjos. E, portanto, o Evangelho é a mensagem que estabelece a relação e a aliança entre Deus e o homem. E aqui vem um ponto importante, não é? Porque nós tendemos, pelas influências que nós muitas vezes recebemos no contexto da igreja, tendemos a imaginar que, ora, se nós temos aí uma experiência com anjos, alguma coisa ligada aos anjos, né, que nós estamos então vivendo um nível de espiritualidade exaltado, exacerbado, quando na verdade não. Quando na verdade isso é meninice, porque há alguém que é superior aos anjos e que nós pressupomos já ter uma relação com ele. Então eu não posso desejar ter uma relação com algo que seja inferior àquilo que eu já tenho. Se a nossa relação com Cristo é uma relação concreta e é real, essa relação é inclusive superior a qualquer manifestação angelical que eventualmente possa ocorrer conosco. Isso é muito importante. Cristo é superior. O que o autor vai estabelecer é que Cristo está acima dos anjos e que ele é, em essência, em mensagem, em ministério, muito superior aos anjos. Mas qual é o ponto aqui, basicamente? Qual é o ponto? É que, apesar da superioridade de Cristo, apesar do ministério dos anjos, apesar da punição aos desobedientes, desobedecer a Cristo, não é? Seria muito mais grave do que qualquer outro contexto em que pudéssemos nos encontrar. Há uma firmeza na mensagem dos anjos, é verdade, mas há uma firmeza muito maior na mensagem pregada por Jesus. Consequentemente, há uma gravidade muito maior. Sendo filho de Deus, né, o primogênito do mundo, o Rei eterno, a negligência a essa mensagem traria consequências sérias à fé. Essa é, portanto, uma advertência séria que o autor faz aos leitores judeus que se consideravam cristãos. Porque me parece que alguns deles estavam retomando conceitos e contextos do Antigo Testamento em detrimento da revelação de Jesus Cristo. Eles estavam avaliando e valorizando os meios do passado, os meios como Deus utilizou no passado e valorizando esses aspectos muito acima daquilo que Cristo havia feito. Não é à toa que a própria carta começa dizendo que, tendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, o próprio autor aos Hebreus, ele tem uma consciência de que parece que alguns irmãos em Cristo estavam voltando, retroagindo no tempo e valorizando as sombras e não a realidade que era Cristo. Eles preferiam viver as sombras do que necessariamente diante da realidade da revelação que é Jesus Cristo. E aí há uma necessidade, torna claro para a gente o porquê que é necessário fazer aí uma intervenção e estabelecer uma advertência para corrigir esse tipo de pensamento. E como é que o autor faz isso? Há pelo menos alguns aspectos que eu preciso destacar aqui para a nossa consideração. Vamos considerar o verso 1 e uma necessidade que o autor coloca para que a negligência não seja a rota tomada por aqueles hebreus e, consequentemente, por nós também. O verso 1 diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Ou seja, atenção ao que se tem ouvido para que não haja desvio. Atenção ao que se tem ouvido para que não haja desvio. Aqui há uma necessidade de ouvir. E há uma necessidade de dar maior atenção ao que se tem ouvido. A mensagem, portanto, de Cristo. A mensagem, portanto, do Evangelho.
Não adianta nós ficarmos na periferia da fé. Não adianta nós ficarmos na periferia do Evangelho. Nós precisamos do Evangelho, nós precisamos do ensino de Cristo, nós precisamos do próprio Cristo, que é o Evangelho encarnado. Então esse aspecto ele é muito necessário, ele é muito importante a todos nós e é uma advertência. É preciso que prestemos maior atenção, exatamente por ser Cristo quem é, ao que nós temos ouvido. As considerações que eles estavam ouvindo, mas que também nós temos ouvido, para que jamais nos desviemos. E aí nós encontramos aqui esse primeiro aspecto. Todos nós temos a necessidade de ouvir e de dar maior atenção. É muito mais, queridos irmãos, do que ter a capacidade auditiva. Há muitas pessoas que têm capacidade auditiva, mas não ouvem. Não à toa que uma das sentenças clássicas que nós encontramos nas Escrituras é: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Mas nós sabemos que nem todos ouvem. Mas é muito importante que nós consideremos a ação do poder de Deus em nós, que nos habilite, que nos capacite a ouvir. Ouvir o que Deus tem ensinado. Ouvir o que Deus tem dito. Dar maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Atenção ao que ouvimos. Nós não podemos, meus irmãos, ser relapsos e negligentes quanto àquilo que Deus nos tem trazido por meio do seu Evangelho. A negligência poderá trazer desdobramentos seríssimos a todos nós. Então, existe aqui a necessidade de ouvir. Mas o texto não para. Verso 2 e parte do verso 3 diz: porque se a mensagem transmitida por anjos, e aí ele vai fazer agora o contraste dessa mensagem, da mensagem dos anjos, da mensagem de Cristo. Se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa pergunta ela é feita no campo da reflexão. Nós sabemos que o ministério de Cristo, que a vida de Cristo era essencialmente maior, superior à dos anjos. Mas observe que a lei dada pelos anjos, ela deu e outorgou a devida punição à transgressão e à desobediência. A transgressão e a desobediência. Mas nós estamos falando no nível dos anjos. Agora nós temos um nível superior de uma mensagem que nos foi dada por Cristo. Ora, se no nível dos anjos houve punição às transgressões e à desobediência, como é que nós vamos escapar, considerando que o nível de exigência é elevado em relação ao nível dos anjos? Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? O ponto é que o autor chama a reflexão, a consideração relacionado aos aspectos da própria pregação e da aderência dessa própria mensagem. Então é muito importante que nós consideremos também esse elemento, esse desdobramento e a necessidade de refletir, a necessidade de ponderar, a necessidade de pensar sobre o próprio Evangelho. Em terceiro aspecto, que já é a parte final do texto, quando ele diz: esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. É a necessidade de crer no testemunho de Deus e no testemunho dos homens. Porque é basicamente isso que o texto diz. Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Os apóstolos, os discípulos que ouviram. Mas o verso 4 também diz: Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Ou seja, Deus imprimiu a sua chancela, Deus imprimiu ali o seu testemunho de que a mensagem proclamada era de fato a mensagem do Evangelho e era a mensagem de Cristo Jesus. Então há uma necessidade de se crer no testemunho, tanto dos homens, que foram testemunhas oculares, quanto no próprio testemunho de Deus. Por isso nós entendemos que não existe a mínima possibilidade de se escapar
quando se negligencia o testemunho do próprio Deus. Deus ele está empenhando a sua palavra. Negligenciar isso significa negligenciar o próprio Deus. Uma vez que negligenciar a palavra de Deus é negligenciar o próprio Deus. Como aqui um ponto também importante. Ouvir, portanto, refletir, portanto, e crer, portanto. E isso deve dominar a nossa mente e o nosso coração. É preciso que haja uma adesão da nossa mente e do nosso coração ao Evangelho. Sem isso, meus queridos irmãos, prezados jovens, não nos será possível fazer uma defesa legítima da fé. A defesa da fé é muito mais do que elementos argumentativos, ainda que os elementos argumentativos sejam importantes, necessários. E é importante que nós estejamos preparados para responder a razão da esperança que há em nós. Não há dúvidas que nós precisamos argumentar, que precisamos defender oralmente a fé. Mas há algo que precisa estar na base e no fundamento de tudo isso, que tem a ver basicamente com as questões pessoais daquele que defende a fé. Ele precisa ser alguém que tenha plena consciência do que é o próprio Evangelho, ouvindo, refletindo e crendo também nele. E como consequência de toda essa abordagem que fizemos até agora, eu caminho para o final para fazer algumas aplicações a nós. A primeira aplicação é basicamente a seguinte: desprezar o Evangelho de Jesus Cristo incide em culpa amplamente maior do que desprezar a própria lei de Moisés. Exatamente esse é o ponto. Os anjos outorgaram a lei. Cristo nos trouxe o Evangelho. Se nós desprezamos o Evangelho que Cristo nos trouxe, isso trará desdobramentos e consequências seríssimas. Por quê? Porque um homem pode desconsiderar a lei, mas eventualmente a graça pode visitar a sua mente e o seu coração para perdoar esse pecado. E isso virá por meio do Evangelho. Mas se o homem despreza o Evangelho, ele despreza a única coisa que pode de fato resultar numa mudança de vida aos olhos de Deus e na própria aceitação de sua vida diante de Deus. Portanto, desprezar o Evangelho é muito mais do que desprezar a lei. Porque alguém que despreza o Evangelho poderá ter o seu caminho reconduzido por Deus por meio... alguém que desprezar a lei terá a sua vida reconduzida por meio do Evangelho. Mas desprezar o Evangelho não temos para onde correr. Então, desprezar o Evangelho incide em culpa amplamente maior do que desprezar a lei de Moisés. E aí é muito importante que você faça uma consideração sobre o seu estado diante de Jesus Cristo. Se você é alguém que está em Cristo, então nutra o amor por Jesus Cristo, nutra o amor pelo Evangelho. Mas se eventualmente você é uma pessoa que ainda não está em Cristo, é necessário que isso seja resolvido. E é necessário que você creia em Cristo. E é necessário que você coloque a sua vida nas mãos de Jesus Cristo e entregando-se plenamente a Ele com a fé que o próprio Deus há de colocar e coloca de fato na sua mente e também no seu coração. Então esse é o primeiro ponto de aplicação. Portanto, não despreze o Evangelho. O segundo ponto de aplicação, Cristo, que é, de acordo com a passagem, o herdeiro de todas as coisas, é por meio dele que o universo foi feito, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, aquele que sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa, aquele que realizou a purificação dos pecados, que se assentou à direita da majestade nas alturas, que é superior aos anjos. Esse Cristo, que é Deus encarnado, é o bem mais precioso da igreja e deve ser o objeto do nosso amor. O segundo ponto de aplicação diz respeito à devoção a Jesus Cristo e a necessidade de confiarmos plenamente em Jesus Cristo e amarmos a Jesus Cristo com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, dando a Ele o que lhe é devido por ser Deus entre nós, Deus conosco, Emanuel, nosso Redentor, a expressão exata do ser de Deus, em quem devemos colocar toda a nossa confiança. Então, o segundo ponto de aplicação apela à sua mente e ao seu coração para devotar a Jesus Cristo todo o amor possível, em obediência à sua palavra, guardando a sua palavra como uma plena manifestação da obediência e do amor por Jesus Cristo. E terceiro e último lugar, não sejamos, portanto, negligentes
em relação a uma tão grande salvação. Meus irmãos, a salvação é uma graça, é um privilégio, é uma bênção que Deus ele trouxe a pecadores como nós. Deus nos trouxe a condição da salvação, a justiça que nos torna aceitáveis aos olhos de Deus por meio daquilo que Cristo realizou em nosso lugar, por meio do que Cristo fez em nosso lugar. Então é muito importante que nós consideremos a necessidade de sermos cuidadosos, cautelosos no que respeita à nossa salvação. Nós não podemos brincar com a fé, nós não podemos brincar com o Evangelho, nós não podemos brincar com Cristo. Nós precisamos tomar e levar a nossa jornada na fé com muito temor a Deus e com muita consciência de que nós precisamos dele nessa nossa própria caminhada, nessa nossa peregrinação. Então é importante que nós sejamos cautelosos, porque só poderemos advertir tantos outros na defesa da fé se nós tivermos uma clara consciência do que representa a grande salvação que Jesus Cristo nos trouxe. Meu desejo é que o Espírito do Senhor aplique a verdade à sua mente, ao seu coração, que ajuste e reajuste todas as coisas necessárias para que ele seja glorificado. E quero orar com você agora, pedindo a Deus que lhe dê graça, sabedoria, ânimo e coragem para seguir na sua jornada, na sua caminhada. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos o teu nome, porque tu nos destes, ó Deus Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, para assumir, ó Deus, a nossa culpa e o nosso pecado, ó Deus, ali naquela cruz. Nós te louvamos, ó Deus, por sua superioridade, por sua grandeza em relação aos anjos, em relação à lei, em relação a Moisés, em relação ao sacerdócio levítico, a superioridade de Jesus Cristo como a expressão exata do teu ser, como aquele que sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. E nós te louvamos porque, apesar da nossa incapacidade, fragilidade, da nossa negligência, o Senhor se preocupou conosco e o Senhor nos amou e nos deu uma tão grande salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo teu favor. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Peço a tua bênção sobre os meus irmãos que estão reunidos em tua presença, que a tua boa mão esteja sobre eles, fortalecendo o ânimo e a fé, para que eles andem sempre em novidade de vida, para a glória e honra do teu santo nome. Guarde-os na fé, ampare-os, ó Deus, e glorifica, portanto, o teu nome através desses jovens, desses irmãos. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Deus guarde vocês e abençoe nessa conferência que vocês estão realizando e que sejam muito edificados para a glória de Jesus Cristo. Fiquem em paz. Deus os abençoe. Amém.